Vamos iniciar o nosso DVD pintando o presépio. Para isso, vamos precisar de recortes em MDF, com formatos de Nossa Senhora, José e o Menino Jesus. Com o lápis, nós vamos delimitar a região da cabecinha da Maria, a região da cabecinha de José e a região da cabecinha do Menino Jesus. Com o pincel 22414, eu vou iniciar a pintura do rosto. Eu hidrato o pincel, bem hidratado, retiro o excesso, venho na tinta amarelo pele, trabalho essa tinta e venho para a peça. Veja que eu vou trabalhar usando o formato que o rosto tem e vou pintando, depositando essa tinta e alisando. Viro, eu estou com a tinta na parte superior, eu viro o meu pincel e venho trabalhar do outro lado do rosto e alisando toda a minha tinta. Feito isso, eu tenho o pescocinho. Então, eu vou colocar na pontinha do meu pincel a tinta e vou vir no meu pescoço e depois eu vou alisar dando o formato do rosto. E da mesma forma, o pescocinho. E finalizamos no Menino Jesus. Agora nós vamos realizar a sombra. Para isso, nós vamos utilizar o pincel 2278 e a tinta pele. Nós vamos hidratar o pincel, retirar o excesso dos dois lados e a ponta maior do meu pincel é que eu vou colocar na tinta, vou trabalhar essa tinta aqui na minha superfície e o que eu estou vendo aqui é o que eu vou conseguir fazer aqui, de forma que aqui eu não tenho degradê completo, tá faltando água no meu pincel. Então eu venho, hidrato o meu pincel, pego novamente a pontinha e trabalho. Venho para minha peça e nós vamos fazer a sombra somente na parte inferior de cada cabeça. Veja aqui, eu consigo todo o movimento. No período aqui que eu fui vindo até o Menino Jesus, a primeira peça ela já está praticamente seca. Poderia secar com o secador, agilizar? Sim. Como ela já está seca, então eu venho, coloco a tinta na parte maior do meu pincel e faço a sombra no pescocinho. Da mesma forma, no José, nós vamos utilizar agora um pincel 423000 e o giz pastel para realizar as bochechas de cada um deles. Então, eu venho, sujo o meu pincel no giz pastel e com movimentos circulares eu vou trabalhando a bochechinha. Da mesma forma do outro lado. Agora, nós vamos realizar a pintura da boquinha e dos olhos. Então, com o pincel 42500, eu vou hidratar o meu pincel, vou retirar o excesso, vou vir na tinta preta, vou trabalhar o meu pincel na superfície e depois eu vou posicionar. Eu sempre gosto de fazer assim. Você faz
uma meia lua até aqui. Trabalha novamente o pincel e faz uma meia lua até lá. Da mesma forma, eu vou fazer na outra peça. Perceba que aqui, olha, no José, ficou torto. Perdeu a peça, tá? Não. Você pega um paninho, tá? Enrola aqui no dedo, umedece e vem na peça e retira a parte errada. Hidrato meu pincel novamente, venho na tinta e trabalho novamente a boquinha até conseguir que ela fique correto, tá? Então, feito isso, nós vamos fazer agora os olhos. Pinta bolinhas, número 4. O que eu vou fazer? Eu vou vir na minha tinta, vou posicionar o pinta bolinhas e vou puxar. Venho na tinta novamente, posiciono. Ficou pouca tinta? Volta e puxo. E o menino Jesus, ele está com os olhos fechados. Então, eu vou pegar novamente o meu pincel 42500, vou trabalhar e vou fazer uma meia lua pra cá e uma meia lua pra cá. Volto na tinta, trabalho novamente na superfície. E aí, eu vou fazer os cílios. Os cílios são movimentos curtos e somente com a pontinha do meu pincel. Trabalho aqui e volto aqui. Tendo feito isso, eu vou pegar o pinta-bolinhas com o número 2, a tinta branca, e vou fazer na bochechinha de cada um dos personagens uma luz. Da mesma forma, eu vou fazer essa luz nos olhos da Maria. E do José. Eles também possuem cílios, que também será feito com o pincel 42500. Então, eu venho. Veja que esse olhinho aqui, ele tá um pouquinho menor do que o outro. O que que eu posso? Eu posso arrumar aqui, ó. Eu venho com um pincel fininho, somente a pontinha dele. Depois eu venho e faço os cílios. Os cílios é que dá o tchan no rostinho. Volto, hidrato e faço a parte inferior dos cílios. Estando com todos os rostinhos pintados, nós vamos dar início à pintura da Maria. Para isso, eu vou utilizar o pincel 22414 e a tinta azul bebê. Eu venho, trabalho a minha tinta aqui, hidrato um pouquinho mais o meu pincel, retorno na tinta e vou fazer a pintura da roupa da Maria. Nós vamos utilizar agora o pincel 46000 e a cor azul mar. Então, como eu vou fazer? Eu vou hidratar o meu pincel, somente a pontinha dele. Eu vou tirar o excesso dessa água. Venho na minha tinta, eu molho com batidinhas o meu pincel. Volto para minha água para retirar o excesso e venho para a peça. E aí você
vai movimentando a mão de forma que vá fazendo a chuva americana em toda a roupinha. Agora, nós vamos delimitar com o lápis preto a região dos braços e a parte central da roupinha da Maria. Então, eu inicio pegando a parte central da roupinha e depois os bracinhos é um U, eu faço um U pra cá, faço um U pra cá e faço as mãozinhas. Com o pincel 22512 e a cor amarelo pele, eu vou pintar as mãozinhas inicialmente. Então, vamos lá, ó. Preciso um pouquinho mais de tinta. Seguindo o mesmo formato da mãozinha e puxando a tinta, eu vou secar. E agora, com o pincel chanfrado 2278 e a cor azul mar, nós vamos fazer a sombra na parte central da roupa, embaixo dos braços, no contorno das mãozinhas e embaixo da cabecinha e do pescocinho, tá? Então, eu venho, trabalho o meu pincel, coloco a tinta na pontinha dele, venho para minha plaquinha, trabalho aqui. Na divisória central, nós escolhemos um lado para fazer a sombra. O que significa isso? Que esse lado vai estar com a sombra e o outro lado vai estar depois com a luz seca branca. Então, eu vou escolher o meu lado esquerdo para realizar essa sombra. Veja, ó, aquele degradê que eu sempre comento da tinta, ele está bem visível aqui. Eu venho na água e vou trabalhar esse meu degradê para que ele não fique tão marcado. Tendo feito isso, eu vou começar a fazer a sombra embaixo dos bracinhos e na mãozinha, passando aqui pela mãozinha e descendo aqui pelo bracinho. Então, por que essa sombra? Porque o bracinho ele está à frente do corpinho. Então, isso vai fazer com que eu destaque mais ainda esse detalhe. E agora eu vou fazer embaixo aqui no pescocinho. Da mesma forma aqui. Na minha manguinha, eu também vou ter uma sombra com o mesmo azul nessa parte entre a mãozinha e a manga. Da mesma forma do outro lado. Ficou manchadinho, venho na água, meu pincel, água limpinha e vou desfazendo o meu degradê. Agora, nós vamos secar. E com o pincel 4250 e a cor azul ultramar, nós vamos fazer as nervuras de cada manguinha. Então, eu vou fazer uma aqui e do outro lado também. É um U comprido, tá?
tendo feito isso, agora, com o pincel 46200 e a cor branca, como nós vamos trabalhar esse pincel? Olha, eu sujei o meu pincel na tinta, eu venho no meu paninho, eu retiro todo o excesso de tinta nesse paninho e venho para minha peça. O que eu vou fazer com esse pincel? Eu vou fazer a luz seca na minha peça. Então, com movimentos circulares, volto aqui, retiro o excesso e com movimentos circulares, eu vou colocando luz na roupinha da Maria. Da mesma forma, o bracinho e essa parte aqui entre o bracinho e a roupinha aqui da divisória do meio, tá? Então, a parte de rosto e a roupa da Maria nós já finalizamos. Agora nós vamos para o José. Agora nós vamos pintar a roupa do José, utilizando o pincel 22414 e a tinta marrom. Então, nós vamos trabalhar o pincel ali na tinta, venho na minha superfície e com movimentos de vai e vem, eu vou alisando toda a minha peça. E agora, com o pincel 43110, nós vamos fazer o linho da roupa. Como é que eu trabalho esse pincel? Primeiramente, eu vou hidratar o meu pincel, vou retirar o excesso da minha água, vou vir na minha tinta ocre, vou trabalhar essa tinta aqui na minha superfície. Veja que a tinta ela ainda está grossa, então eu volto com a pontinha do meu pincel, hidrato e trabalho. Agora, olha o que eu vou fazer, eu vou abrir o meu pincel para lá e para cá e vou trabalhar na vertical inicialmente. Então, olha como eu vou fazer. Eu vou posicionar o pincel para fora da minha peça, para que eu não tenha aquelas marcas de pincel de início de trabalho. Então, eu posiciono fora da minha peça e venho puxando. Da mesma forma, posiciono e venho puxando. Algumas partes vão ficar falhadas e outras não. Quero repor o lugar que falhou? Volto aqui e venho suavemente. Isto eu vou fazer na vertical e também na horizontal. Volto aqui, abro e reponho aqui a minha listra. Agora, viro a peça, vou limpar o meu pincel, retirar o excesso na tinta, trabalho o pincel aqui, abro novamente e, da mesma forma, posiciono fora da minha peça e venho firme. Falhou? Volta lá. E da mesma forma eu vou cruzando em vários locais. Isso eu vou fazer na roupinha dele todinha. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos na roupinha de Maria. Nós vamos, com o lápis, delimitar a região central e os bracinhos do José. Então, eu venho passando pelo centro dos olhinhos. Vou delimitar aqui. Com o pincel 22512, nós vamos hidratar, retirar o excesso, colocar a tinta, trabalhar essa tinta e, seguindo o formato da mãozinha, nós vamos pintá-la.
Isso da mesma forma, a outra mão. Finalizamos aqui a sombra da parte central da roupinha. Limpo o meu pincel, retiro o excesso. Agora eu vou dar uma secadinha só para secar essa água e vou vir com uma luz seca com a cor branca, destacando. Então, olha, o pincel 46200, a cor branca, nós retiramos o excesso, voltamos à peça e com movimentos circulares, nós vamos fazer a luz da roupa. Nessa região aqui também, nesta aqui e na parte central aqui dos bracinhos, certo? Então, o José está pronto e agora nós vamos pintar a manjedoura do Menino Jesus. Então, com o pincel 22414, hidratado, retiramos o excesso, vamos vir na tinta escura, eu vou trabalhar esta tinta e, seguindo o formato da minha manjedoura, eu vou puxar a minha tinta, encontrando com o outro lado, ó. Agora, com o pincel 46200 e a cor branca, retirado o excesso aqui, nós vamos fazer a luz. Movimentos circulares, aqui também, nessa região e nessa região. Não se preocupe pelo fato de ter ficado destaque, porque como ainda nós vamos decorar a peça e a palha da costa vai estar centralizada, isso daqui vai ajudar no destaque da peça e na manjedoura. Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com a parte de decoração das peças. Para isso, nós vamos utilizar a palha da costa, lãs, estopa e a tesoura. Começamos com a lã. Então, como nós vamos trabalhar? Nós vamos enrolar esta lã no dedo, tá? Recortamos, amarramos a parte central aqui, damos amarradinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro aqui e vou cortar. Então, eu tenho a minha lã desta forma, certo? Da mesma forma, eu vou fazer também uma menorzinha, onde eu enrolei em 2 dedos, cortei, amarrei no centro, pego a minha parte central, corto. Aqui vai ser a franjinha da Maria. E a palha da costa. Então, eu tenho a minha palha da costa, eu vou tirar um fio, tirar 2. Vou pôr aqui juntos, tá? Vou centralizar aqui o meio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um lacinho. Veja aqui, essa parte eu estou com as pontinhas e essa parte é onde eu dobrei no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou também fazer a ponta. Ficou muito pontudinho aqui, retiro meu excesso. Então, eu estou com todas o bigodinho dele, a barbinha, o cabelinho, a palha da costa pro lacinho. E aqui eu recortei 2 retângulos para fazer o manto da Maria e do José. Agora, nós vamos pegar a cola quente, vamos posicionar, nós vamos colocar, ó, bem aqui onde seria o narizinho do José, um pingo de cola quente. Vamos posicionar a parte central aqui nesse pingo.
ficou grande, mas nós vamos cortar. Posicionamos. E aí, com a tesoura, nós vamos aparar o excesso de lã que nós temos aqui. Você pode fazer mais curtinha, pode fazer mais comprida. Da mesma forma, será a franjinha da Maria. Então, aqui nessa parte central e um pouquinho aqui na parte superior da cabeça, nós vamos dobrar aqui no meinho e posicionar. E da mesma forma, nós vamos cortar o excesso. E o menino Jesus, nós vamos fazer um pinguinho central e vamos posicionar o nosso lacinho. Então, o menino Jesus, nós já estamos com ele prontinho. Então, agora, olha, eu vou pegar minha estopa, vou posicionar na cabecinha do José, tirar esse excesso aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu venho, dou uma dobra aqui e vou dar uma dobra aqui. De forma que eu vou colocar um pingo de cola quente aqui, venho com a minha dobra, posiciono aqui, pressiono. Venho do outro lado, coloco a cola quente, espero secar esse daqui, não adianta tentar mexer na hora, deixa ali, na hora que secar, tira o excesso dessa cola quente. Então, aqui, ó, secou, a gente tira todo o excesso, tá? Da mesma forma que nós fizemos com a barba, nós também vamos fazer aqui, ó. Vamos recortar, arredondando as pontinhas, até chegar do outro lado. Tá? Então, nós temos agora o José e finalizamos na Maria da mesma forma que fizemos com o José. Colamos e agora com a tesoura finalizamos o manto. Você pode colocar esse manto mais comprido, pode deixar mais curto. O manto pode ser feito também com cetim, não precisa ser com a estopa. E aí vai da criatividade de cada um. Então, agora nós temos a Sagrada Família montadinha para esperar o Natal.